E quem aí não gosta de uma boa novela? Bom, tem gente que não suporta mais as histórias do Manuel Carlos, mas o que aconteceu no último final de semana no mundo da tecnologia é uma das novelas mais loucas da história do setor. Cheia de reviravoltas, de viradas, de acontecimentos inesperados, teve até declaração nas redes sociais. Até parecia que a OpenAI era dirigida pelo Felipe Neto ou por alguém que não gostava do Felipe Neto. Para quem não ficou por dentro dos paranauês do último final de semana, perdeu uma das histórias mais impressionantes que eu já vi na vida em qualquer segmento profissional. Então, eu nem vou tentar resumir tudo o que aconteceu. Eu só vou pensar os principais acontecimentos. Eu escrevi um artigo lá no targethd.net, onde tem a ordem cronológica de todos os eventos envolvendo Sam Altman, Greg Brockman, Mira Murati, o outro executivo que queria puxar o tapete do Sam Altman, eu falo o nome dele daqui a pouco porque está mais à frente na pauta, e o Satya Nadella. Eu nunca vi o Satya Nadella tão bravo na vida. E olha que ele é um homem zen, ele é um homem tranquilo, ele é um homem que eu tenho certeza que medita e faz yoga. Se você não está por dentro do que aconteceu, vai ser difícil resumir, mas eu vou tentar nos próximos minutos. O Sam Altman foi demitido pela junta diretiva da OpenAI sob o argumento de que os diretores perderam a confiança na liderança dele. Eles literalmente disseram em um comunicado que o Sam Altman não era uma pessoa confiável. E esse é um argumento vago, é subjetivo. Afinal, o que significa confiar em alguém? A mesma pessoa que pode mentir para mim pode dizer a verdade para você, ou para alguns diretores, ou para alguns políticos que o Sam Altman estava procurando para regulamentar a inteligência artificial e alguns diretores na OpenAI não gostaram disso. Com a demissão do Altman, a Mira Murati, que era diretora técnica, foi nomeada CEO interina até vir um novo executivo para ocupar esse cargo. Só que aí o que a Mira Murati faz? Ela vai lá e elogia o Altman publicamente nas redes sociais. Resultado, ela não durou nem 2 dias como CEO. Com a saída da Mira Murati do posto de CEO interina, quem foi chamado para essa posição é o Emmett Shear, o cofundador da Twitch. E aí segue o baile, segue a confusão, barraco armado. O Greg Brockman, barraco armado, é uma frase que eu não deveria dizer num vídeo, porque a galera da 5ª série ouve essa missiva eletrônica. O Greg Brockman, que também é figura importante na OpenAI, pediu sua renúncia em solidariedade ao Altman. E aí, quando toda essa conversa chegou até os investidores, eles ficaram perplexos. E investidores liderados por Satya Nadella, o CEO da Microsoft, são investidores não só bravos, não só furiosos, mas muito propensos a retirar o dinheiro que era investido na OpenAI. E no final das contas, toda briga envolvendo uma grande corporação acaba envolvendo dinheiro de alguma forma. Dizem as internas que o Satya Nadella ficou extremamente irritado com a decisão da junta de diretores e informou aos responsáveis que a já residual colaboração financeira que a Microsoft destinava para a OpenAI seria suspensa se Altman não voltasse ao posto de CEO. Se bem que a irritação da Nadella era tão grande que ele decidiu contratar o Altman, que agora é chefe de uma divisão inteira de inteligência artificial na Microsoft. Não só o Altman, como o Brockman também foram contratados. No meio desse escarcéu todo, quem saiu perdendo foi o Ilya Sutskever, que era considerado o cara que estava travando um braço de guerra ou um braço de ferro com o Altman dentro da OpenAI. A humilhação para esse cara foi tão grande que ele teve que se desculpar publicamente, dizendo que ele nunca teve a intenção de prejudicar a empresa. Isso significa que a OpenAI está prestes a perder muito dinheiro. Muito dinheiro e muitos funcionários, porque um dos últimos movimentos registrados no meio dessa celeuma toda
é que mais de 500 funcionários assinaram uma carta aberta pedindo a cabeça da junta diretiva e exigindo a volta do Altman como posto de CEO. Se isso não acontecer, essa galera vai toda atrás do Altman, batendo na porta da Microsoft. É uma confusão que eu nunca vi na vida. Sinceramente, nem mesmo a demissão de Steve Jobs da Apple foi tão polêmica quanto essa história toda do Altman, polêmica, confusa e cheia de matizes que a gente ainda está tentando entender. No final das contas, como eu disse um pouco antes, quem se deu bem foi o Altman. Ele nem precisa mais da OpenAI, ele não vai voltar para a empresa que ele ajudou a fundar, e a Microsoft, lá na frente, talvez nem precise destinar tanto dinheiro para uma empresa que hoje tem o ChatGPT, mas que eles acabam de contratar a mente que ajudou a tornar o ChatGPT a inteligência artificial mais utilizada hoje em dia. E, convenhamos, a Microsoft agora não tem motivos para investir 13 bilhões de dólares na OpenAI. Contratou as duas principais mentes para liderar o seu campo de inteligência artificial e não será surpresa para ninguém se daqui a alguns anos a gigante de Redmond entregar a sua própria solução dentro dos chatbots generativos e conversacionais. Lembrando sempre que neste exato momento, o Bing Chat, que agora não existe mais, virou Copilot, usa o GPT-4 como a sua base de inteligência ou a sua plataforma conversacional, como queiram, e é nessa estrutura que a Microsoft está trabalhando. Bom, a gente bem sabe como a gigante de Redmond trabalha. Ela ou compra as empresas para chamar de sua, né? Abraço Activision Blizzard, abraço Bethesda, ou acaba contratando os talentos para poder turbinar suas tecnologias. Há quem diga que toda essa bagunça que aconteceu dentro da OpenAI pode gerar um prejuízo para a empresa de 86 bilhões de dólares. Levando em consideração que o ChatGPT luta para ficar em pé, porque o plano de oferecer o ChatGPT Plus a 20 dólares por mês por usuário claramente não funcionou, porque a empresa não estava obtendo os ganhos suficientes para manter a plataforma no ar, é justo dizer que o ChatGPT nesse momento está sob séria ameaça. Se você utiliza essa plataforma para gerar conteúdo, para agilizar o seu trabalho, para otimizar o seu trabalho, repense os seus conceitos, porque agora esse serviço está seriamente ameaçado de desaparecer, não apenas pela ausência do Altman e do Brockman liderando essa iniciativa, como também pela ausência de dinheiro, já que tem muito investidor, e eu não tenho como usar outro termo, puto com o que aconteceu no último final de semana. Para o Ilya Sutskever passar pela humilhação de pedir desculpas públicas pelo que aconteceu, sendo que ele, dizem a boca pequena, nas internas, e aqui eu estou no meu momento fofoca, Nelson Rubens, Leão Lobo, enfim, escolha o que quiser. Tem algum produtor de conteúdo tech que é fofoqueiro lá fora? Eu tenho que pesquisar sobre isso. Tem a Ming Show, que é a vazadora de conteúdos da Apple. Ela costuma falar algumas coisas e antecipar algumas informações sobre o mundo da maçã. Não, tem o Evilix, poxa vida, eu me esquecendo do Evilix, que também é bem conhecido no mundo dos vazamentos. Então, eu tô dando desse cara agora, né? Tô dando desse cara, é ótimo, né? Eu tô fazendo o papel, o personagem desses caras todos para poder falar dos rumores. Então, dizem a língua pequena que por Ilya Sutskever ter que passar por essa humilhação de publicamente pedir desculpas pelas atitudes que tomou, sendo que ele tinha ou estava travando um braço de ferro com o Sam Altman em busca de poder dentro da OpenAI, é sinal que a coisa ficou muito feia. Para mim, o caldo desandou, eles perderam o controle de tudo e acredito até que a OpenAI estava pensando em uma reformulação, mas não diante de mares tão turbulentos, não diante de um tornado, não
na loucura total, no cenário de caos. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Essa demissão do Altman desencadeou uma crise intensa e muito rápida na OpenAI. As repercussões são significativas e nós gastamos os últimos 4 dias falando sobre esse assunto. Eu escrevi um resumo do resumo de tudo lá no targethd.net. Eu vou deixar o link para esse artigo na descrição desse vídeo. E se tivermos novos acontecimentos desse caso, quem sabe eu deixei aqui um tempo para gravar um vídeo, apesar do fato de eu precisar viajar. Agora na quarta-feira eu só volto na segunda. E aí esse assunto vai ter que dar uma esfriada, porque senão eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer fora daqui de Florianópolis. E antes de terminar esse vídeo que você acabou de assistir, é óbvio que eu vou ter que atualizar o conteúdo antes mesmo de enviar para o YouTube. Na verdade, essa versão que você assistiu foi a primeira que eu produzi antes dos últimos acontecimentos desse caso, onde Sam Altman durou 2 dias na Microsoft porque ele voltou ao posto de CEO na OpenAI. Não só ele, como o Greg Brockman também volta para a empresa. E aqui a gente tem que dizer de forma breve, porque eu vou gravar um vídeo lá no targethd.net falando sobre essa nova reviravolta de acontecimentos dentro dessa celeuma toda na OpenAI, que muito dessa volta do nosso amigo Altman para a empresa está diretamente relacionado com Satya Nadella, que é o cara que liderou o grupo de investidores que se revoltaram contra a junta diretiva da OpenAI. O Nadella estava on fire, basicamente, exigindo explicações e querendo a volta do Sam Altman como CEO. Ele chegou a anunciar a contratação do Altman como chefe de uma divisão de inteligência artificial dentro da gigante de Redmond, mas 2 dias depois nós temos a recontratação ou a recondução do Altman no posto de principal executivo da empresa de inteligência artificial. Também tem participação nessa história os funcionários da OpenAI. Mais de 500 funcionários assinaram uma carta exigindo a volta do Altman e a destituição da junta diretiva. Caso contrário, eles sairiam da empresa e iriam atrás do Sam lá na Microsoft. Resultado, o Altman e o Brockman voltaram. O Ilya Sutskever, esse cara aí está com o filme muito queimado. Ele teve que pedir desculpas públicas, afirmando que não queria prejudicar a empresa. E ele e outros membros da junta diretiva acabaram saindo dessa posição de diretores e responsáveis pelas decisões que foram tomadas nas últimas horas e nos últimos dias. Uma junta diretiva provisória foi montada e a OpenAI vai passar por uma reestruturação interna forçada, que já era programada, mas não nesse cenário de caos. Foi difícil acompanhar todos os acontecimentos, foi difícil compilar e organizar tudo isso, por isso que eu convido você a visitar o artigo do targethd.net, onde eu coloco tudo em ordem cronológica, e eu espero, sinceramente, que essa disputa de poder que aconteceu na OpenAI, que toda essa bagunça que aconteceu na empresa, que ela tenha um ponto final com essa recondução do Altman como CEO. E tem uma pergunta muito importante que não foi respondida. Afinal de contas, por que o Sam Altman foi demitido? Isso ainda não tem resposta. É muito vago e genérico dizer que ele não era confiável, que ele não transmitia confiança. Que diabos de justificativa é essa? O que a OpenAI quis dizer com isso? E depois tem outra. Colocar isso como argumento para demitir o cara é quase um golpe, porque os investidores ficaram enlouquecidos com esse tipo de falácia, argumentação, justificativa, que não explica na prática o que exatamente aconteceu. E eu espero, sinceramente, que essa seja a última vez que eu fale sobre essa crise sucessória na OpenAI, que a gente possa seguir em frente, porque a gente não tem mais pauta de tecnologia, a gente só está falando de um assunto. Então, precisamos oxigenar as pautas tech, porque essa
com certeza foi a novela mais maluca do mundo da tecnologia em toda a sua história. Insisto, nem mesmo a demissão do Steve Jobs da Apple deu tanto barulho e gerou tanta controvérsia como a saída do Sam Altman da OpenAI. Mas é muito interessante ver como esse cenário de caos se construiu rapidamente e como o até então calmo Satya Nadella acabou se revoltando diante de decisões atrapalhadas, desculpas absurdas e declarações constrangedoras nas redes sociais. Olha, Sam Altman, você pode ter até negociado com políticos e algumas pessoas não gostaram disso, mas eu devo reconhecer que você fez alguns movimentos certos e conquistou o coração de alguém muito poderoso no mundo tech. E a Microsoft, nesse movimento, deve ter economizado, no mínimo, 13 bilhões de dólares.